Muito boa noite, vou dar boa noite para vocês aqui no chat. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com o João Gabriel, nosso convidado, segundo webinar com a gente já, né, João? O primeiro foi super bem ranqueado aí, que você voltou a ser um dos nossos convidados aqui. Responsabilidade, hein? Responsabilidade. Um nome Tentar fazer um melhor ainda. Muito bem, eu vou dar o play aqui na nossa apresentação. Então, vocês já estão vendo os nossos slides. Deixa eu aumentar aqui. Muito bem. Já temos 10, 12 pessoas online. Sejam muito bem-vindos. Carlão já está dando boa noite para a gente aqui. Nova Lima na área, muito bem. Carlão, Nova Lima. Ó, muito bom. Tudo bom, Carlão? Boa noite, prazer. Vamos que vamos, muito bem. Bom, para a gente não perder muito o nosso tempo aqui, eu vou começar a fazer uma breve introdução, enquanto os nossos convidados vão chegando, e a gente já pode começar. Bom, gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre normatização para iluminação pública, com o nosso mestre especialista aqui, João Gabriel, né? Mas antes da gente começar, eu queria dar só uma breve introdução sobre a LEDVence. A LEDVence, para quem não conhece a gente ainda, ou para quem está aqui pela primeira vez em um dos nossos webinars, a LEDVence está presente em mais de 140 países, como vocês podem ver aqui. E vocês encontram a gente nas 5 principais redes sociais aqui. Então, a gente está lá no LinkedIn como LEDVence, a gente está no Facebook como LEDVence Brasil, a gente está no Instagram como LEDVence BR, a gente está no Telegram também, que a gente divulga todos os nossos eventos online, catálogos, lançamentos e tudo mais. E para vocês entrarem no nosso grupo, é só abrir a câmera do celular aqui e ler esse QR Code que a gente tem ele aqui, que vocês já caem direto lá no nosso grupo, no nosso canal do Telegram. A gente também está presente no YouTube, então no YouTube/LEDVence vocês conseguem encontrar uma playlist Brasil, então nosso YouTube é global, mas se vocês procurarem lá a playlist Brasil, vocês conseguem acessar inclusive esse e outros webinars, né? Todos os nossos conteúdos aí desde 2020 que a gente vem fazendo os eventos, todos eles estão lá disponíveis para ser assistidos na íntegra, inclusive o último webinar que a gente já teve aqui com o João Gabriel. E também, por último, mas não menos importante, o nosso site, ledvence.com.br. No nosso site, vocês conseguem encontrar as nossas lojas parceiras, que distribuem os nossos produtos. É só colocar lá o seu CEP, que a gente te dá a loja mais próxima de você. Conhecer também um pouco, né, sobre o nosso portfólio de produtos e ter a parte dos nossos Download Center. Então, todo o nosso catálogo, os nossos e-books, todo o nosso conteúdo exclusivo está disponível para download lá também. Então, confiram. Muito bem, hoje a gente vai fazer esse webinar aqui pelo Webinar Jam. Tem algumas pessoas que já conhecem, tem bastante nomes que a gente reconhece aqui, que acompanha a gente de todos os eventos, então algumas pessoas já conhecem, mas eu sempre gosto de explicar que é uma plataforma muito simples de utilizar e que tem um chat aqui. Esse chat é ao vivo e vocês podem mandar perguntas, vocês podem fazer comentários para o João Gabriel durante a apresentação, que se for pertinente eu posso interrompê-lo durante a apresentação e questionar, ou então a gente vai guardar todas essas dúvidas lá para o final e fazer uma sessão de perguntas e respostas. Então, a ideia é que seja realmente muito interativo, que vocês comentem, que vocês perguntem, que eu tenho certeza que o João Gabriel vai ficar super orgulhoso aqui para responder tudo que vocês mandarem. Então, a gente vai ter esse tempinho no final para isso, certo? O nosso webinar também é interativo no sentido de perguntas. Então, durante a apresentação do João Gabriel, ele vai dar para vocês algumas perguntinhas aqui. São perguntas só para deixar mais dinâmico a apresentação, tá, gente? São todas respostas anônimas, então a gente não quer saber quem está respondendo, é só para a gente ter um senso aqui e sentir um pouco do público, tá? Não tem resposta certa, não tem resposta errada, é só para a gente deixar mais divertida essa apresentação. Sempre que o João fizer essa pergunta, ele vai avisar vocês, vai subir uma janelinha aqui no chat com as opções, né, do seu voto. Se você concorda com o que ele está falando, se você conhece, se você não conhece, você escolhe o seu voto e clica em votar, que é um botãozinho azul que vai ter embaixo. Bem simples, bem didático, certo? E agora, finalmente, apresentando aqui o nosso convidado da noite, como eu já tinha comentado, João Gabriel. O professor João Gabriel, ele é engenheiro de iluminação da Ceilux, ele tem aí mais de 30 anos de experiência profissional, já trabalhou na CEMIG por 26 anos na área de elaboração de projetos e especificações técnicas de iluminação pública e é, inclusive, um dos autores do Manual de Iluminação Pública Eficiente, ou seja, ninguém melhor do que o João para estar aqui hoje para falar sobre esse assunto, certo? O João também é o único profissional do Brasil a constar da rede de treinamento
treinadores reconhecidos pela DIAL da Alemanha. Os contatos deles estão aqui embaixo e eu dou boas-vindas para o João Gabriel agora. João, seja muito bem-vindo. Olá, Laris, muito obrigado ao Marcos pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Espero que esses minutinhos que a gente vai passar juntos agora sejam realmente importantes e tragam aí conhecimento e valor ao trabalho de cada um de vocês. Laris, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. O prazer é nosso. João, deixo com você aqui a apresentação, então. Vou fechar a minha câmera, estou aqui nos bastidores, mas estou acompanhando tudo e vou ficar de olho no chat, tá? Voltamos já já. Tá ótimo, tá bom. Pessoal, então, muito boa noite, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Utilizem o chat aí para perguntar. A Lari vai acompanhar o chat e aí, eventualmente, ela já me pergunta, a gente interrompe a apresentação ou deixa as perguntas para o final. Ok? Muito bom. A iluminação pública hoje, ela é um assunto muito importante a partir, principalmente, do momento que, em 2014, que ela torna uma obrigação efetivamente dos municípios, né? Então, ela deixa de ser uma função das distribuidoras de energias, que fizeram isso com muito carinho, com muita destreza, e passa a ser uma função dos municípios, né? E criar essa luz de qualidade que contribui para o embelezamento das cidades, ela é uma função de cada um de vocês que está aí no município, que estão aí nos municípios, e hoje nós vamos falar desta luz que cria esses sentimentos, as percepções, a emoção. A iluminação urbana, a iluminação pública, ela é regida pela NBR 5101, que agora está sendo revista, né? Todo mundo tem acompanhado aí que já tem 3 ou 4 anos que essa norma está sendo revista e agora a gente está no ponto final. A gente está aí na última versão, depois de já ter passado por uma consulta nacional. Vão ser feitas, assim, a atualização a partir das contribuições que surgiram nessa consulta nacional e a gente imagina que, em breve, nós vamos ter uma nova versão da 5101. A norma que vale hoje, ela estabelece os requisitos mínimos aí de iluminância, de luminância e de uniformidade. Então, são esses os conceitos que a gente faz, que a gente observa sempre que a gente vai elaborar um projeto luminotécnico. Importante sempre prever uma iluminação confortável, né? Que não tenha ofuscamento, que não tenha desperdício, que ilumine para as pessoas, né? Não só para os veículos, mas a iluminação voltada para as pessoas. A nova NBR, que foi a consulta nacional, que agora está numa versão assim, quase final, considerando as considerações de cada um de vocês que participaram dessa consulta nacional, ela teve a participação de mais de 70 profissionais. Então, ela foi muito legal, porque a gente entendeu, né, que o mercado começou a reconhecer a iluminação urbana, a iluminação pública, como um negócio importante. Daí essa quantidade de profissionais que se envolveram nesses 3, 4 anos aí de revisão dessa norma. Então, a gente tem gente da academia, tem profissionais das fábricas, dos fabricantes, da indústria, temos profissionais das distribuidoras de energia, das prefeituras. Foi muito legal que a gente conseguiu aí ampliar o número de pessoas que participaram dessa revisão. Oi, Laris, quer falar alguma coisa? Apareceu aí? Cheguei. A gente soltou aqui a primeira pergunta, eu não sei se você deu uma olhadinha aqui no chat, mas as pessoas já estão respondendo. Então, a gente tem aqui que mais da metade dos participantes conhece a NBR 5101 e usa, e uns 36% aí que conhece e não usa, tá? Então, acho que é legal a gente comentar aqui que a gente já soltou, já tem mais uma. É muito bacana, porque é um número realmente expressivo, né, Lari? Se você pensar assim, nós temos uma outra NBR que é de iluminação, que é a DMI, que a gente usa muito, que é 8995, parte 1, que é a iluminação de interiores, que até hoje o pessoal ainda chama a norma antiga, 5413. E essa de interior, que substitui a 5413, ela foi publicada em 2013, né, a 8995, parte 1. Então, é muito importante que nós, profissionais da área, conheçamos a norma, que saibamos usar a norma, porque elas são parâmetros importantes de verificação de qualidade. Então, conhecer a norma e usar a norma, essa sempre foi nossa preocupação.
trazer para o mercado uma norma que efetivamente fosse utilizada por todos os profissionais, por todo mundo que trabalha, milita na área de iluminação pública. Dentre as principais novidades dessa norma, estão aí a definição de 3 novas classes de iluminação. Então, a nova norma, ela define uma classe que é a classe M, voltada para rodovias e estradas, a classe C, para vias urbanas, e a classe P, para passeios, calçadões e praças. Depois nós vamos explicar cada uma dessas 3 classes. Outra definição importante é o de uma nova malha para projeto e verificação, com no mínimo 10 pontos na longitudinal e 3 pontos na transversal, né? Essa malha de verificação, ela está hoje em conformidade com os softwares de cálculo, tanto com o Relux, com o Dialux, né? E o AGI, por exemplo. A norma atual, né? Ela não é a mesma norma que os programas de cálculo utilizam, então existe uma pequena diferença da norma da ABNT atual para a norma dos programas dos softwares para utilizar para fazer os projetos. Hoje, então, na nova norma, a gente compatibiliza essa malha, então tem essa definição dessa nova malha, e a gente tem algumas considerações importantes aí sobre poluição luminosa, luz intrusa, definição de temperatura de cor máxima, 4.000 K, então luminárias com 5.000, 6.500, elas ficam proibidas a partir da implantação dessa norma, e um novo sistema de classificação de luminárias, e o critério bug, né? Esses 4 pontos são os principais que nós vamos tratar aqui hoje durante essa apresentação. Muito bom. Atualmente, o que a gente tem na NBR 510? A gente tem 2 classes de projetos. A classe V, que é voltada para veículos automotores, né? A classe que a gente utiliza para as nossas ruas, e a classe P, que a gente usa para pedestres, passeios, calçadões, praças. Essas são as 2 classes que existem atualmente na norma 2018. Na nova norma, que vai chegar agora em 2021, a gente passa, então, a ter 3 classes. A primeira classe delas é a classe M. Na classe M, pessoal, é tipo de via que é exclusiva para tráfego motorizado, ou seja, são as rodovias e as estradas. A estrada seria uma rodovia sem calçamento. Então, por exemplo, uma rodovia que liga a cidade A à cidade B, ela vai ser tratada como classe M, né? Se no meio dessa rodovia ela tem uma praça de pedágio, aquela parte já não é mais praça, não vai ser mais uma classe M. Se no meio daquela rodovia você tem um cruzamento, aquele momento ali do cruzamento não é classe M. Então, classe M é quando você não tem pedestre, quando você não tem bicicleta, quando você não tem cruzamento, ou seja, a parte da rodovia mesmo isolada, única, exclusivamente para velocidade de condução muito alta, alta e moderada. Sem pedestre, sem bicicleta. Se a gente retomar aquele desenho clássico aí, que já vem da norma lá de 2012, o que seriam, então, as classes M? Seria exatamente essa porção do mapa aí, onde a gente fez essas elipses. Ou seja, é a rodovia onde você não tem cruzamento, onde você não tem nenhum tipo de interseção, né? Quando aparecer uma interseção, ela já vira classe C. Na figura à direita aí mostra uma imagem, apresenta uma imagem clássica de uma rodovia que poderia ser classificada como classe M. É claro, né, pessoal, que eventualmente você vai ter um pedestre cruzando a rodovia, você pode ter uma bicicleta, né? Não isso acontece no Brasil, né? A gente tem que analisar qual que é a situação regular daquela rodovia. Se eventualmente tem um pedestre ou uma bicicleta, aquilo é eventual, não é o normal para aquela rodovia ali, então ela vai ser classificada como via de classe M. Esta classe M, pessoal, é subdividida em 6 subclasses, a M1, M2, M3, M4, M5 e M6. Para você determinar se a sua rodovia, se aquele trecho da rodovia é M1, M2, M3, M4, M5 e M6, é preciso fazer uma pequena operação matemática subtraindo o numeral 6 de um valor ponderado, de uma somatória ponderada de valores, que a gente chama aí de VSP. E o que leva em consideração essa ponderação? Muito bom. Então, aqui é um quadro que você tem as ponderações. Então, por exemplo, se você tem uma rodovia com alta velocidade, você ganha 2 pontos.
ou você soma nesse valor de ponderação 2 pontos. Se o volume de tráfego é maior do que 1.200 veículos por hora, você soma 1 ponto. Ou seja, você vai ter que determinar ou ponderar para a sua rodovia todos esses critérios que estão aí apresentados. A partir dessa ponderação, você vai somar esses valores e depois pegar 6 menos essa somatória. Se o valor for igual a 1 ou menor do que 1, você vai considerar a rodovia como classe M1. Se o valor for 6 ou maior do que 6, você vai considerar a rodovia M6. Então, se você perceber aqui, que a M1 vai ser aquelas rodovias mais movimentadas, mais rápidas, com maior volume de tráfego. Então, a gente vai ter uma classificação 1. Aquelas rodovias, ou aquela rodovia, aquela parte da rodovia no meio, entre cidades, um local onde você tem pouco movimento, pouco trânsito de veículos, ela poderia ser considerada uma M6. O importante é que agora você tem um critério bem técnico para definir se ela é M1, M2, M3, M4, M5, que é a soma dessas ponderações, desses parâmetros que estão apresentados aí. Quando você trabalha com rodovias ou com a classe M, a norma, então, pessoal, recomenda sempre valores de luminância. Então, para as vias classe M1, nós vamos ter que obedecer uma luminância média mínima de 2 candelas por metro quadrado, uma uniformidade global de 0,4, uma uniformidade longitudinal de 0,65. Esses valores, pessoal, já estavam, já são muito parecidos, ou já existiam na norma anterior para as vias V1, V2 e V3. Se vocês lembrarem, na norma atual, quando a gente fala de classe V1, V2 e V3, ela é obrigatória, não só a questão da iluminância, mas também da luminância. Então, por aí não tem muita novidade por enquanto, não. A gente está meio que repetindo o que nós já temos hoje. A novidade é que, a partir de agora, o incremento de limiar, o F de TI e a razão de borda, o EIR, eles passam a ser obrigatórios, né? Então, na norma atual, eles são apenas recomendação para você observar. A partir de agora, você tem que, então, aprovar ou observar esses valores que são calculados pelos programas, pelos softwares, para saber se você vai atingir os valores de norma, que são o FTI e o EIR. Então, no caso da M1, o FTI máximo é 14 e o EIR é 0,45. Esses valores já são calculados pelos programas de iluminação quando você faz o seu projeto. Importante lembrar que esses valores a gente não tirou da cartola, né? A gente não inventou. A gente utilizou para a revisão dessa norma a N13201, a norma de iluminação urbana da Europa, que é utilizada na Europa. Entretanto, a gente sabe que na Europa a rede de iluminação é um pouco diferente da nossa rede do Brasil. No Brasil, a rede de iluminação pública é uma consequência da rede de distribuição de energia. Enquanto na Europa, a iluminação pública é completamente independente, né? Você tem um circuito exclusivo que sai de uma subestação no meio do bairro e esse circuito ele alimenta só a iluminação pública. Então, fica muito mais fácil você atingir valores de uniformidade, de iluminância, porque você pode ter vãos adequados, coisa que muitas vezes, eventualmente, não acontece no Brasil. Então, pessoal, a gente levou em consideração essas características das redes de iluminação pública no Brasil para chegar nesses valores aí, tanto de uniformidade quanto de uniformidade longitudinal. Outros exemplos de via classe M, né? Outras imagens de via classe M. Então, pessoal, quando a gente fala de via classe M, é aquela só para trânsito de veículos motorizados. Só isso, pronto. Rodovias e estradas. Na hora que essa rodovia, que essa estrada, ela chega em um determinado município, normalmente ela vai chegar num trevo, num cruzamento, né? Ela vai chegar numa confluência. Neste momento, a partir desse momento, a rodovia, ela deixa de ser a classificação M e passa a ser uma classe C. Ou seja, a classe C, ela é utilizada para vias de tráfego de veículos motorizados e pedestres, permitindo velocidade de condução alta, moderada e baixa. Então, aqui você já começa a ter a possibilidade de ter pedestres ou cruzamentos em nível.
né? Quando você tem cruzamento em nível, um trevo todo do mesmo nível, aí você transforma aquele trecho que era a classe M, ele passa a ser a classe C. Voltando naquela mesma imagem que está hoje na nossa norma, as elipses aí mostram, a circunferência e elipse mostra, então, o que seriam as classes C. Ou seja, sempre que eu tiver confluência ou conflito, né, cruzamento, pedestre, bicicleta, cachorro, gato, papagaio, vira classe de iluminação C. A classe C, da mesma forma que a classe M, ela tem 6 subclasses. Uma diferença aqui que, em vez de começar em C1 e até C6, ela vai de C0 a C5. Para a gente estabelecer qual é a subclasse que a gente vai utilizar no nosso projeto, a gente vai fazer uma mesma operação matemática que a gente fez na classe M. Nós vamos pegar o numeral 6 e subtrair de um valor ponderado, de uma soma de valores ponderados, ou de valores de ponderação, que é o VSP. Existe, então, uma tabela de parâmetros, cada parâmetro tem várias opções, e você, então, vai determinar para aquela via qual é a questão da velocidade, do volume de tráfego, do veículos estacionados ou não, ou seja, você tem esses parâmetros que você vai determinar qual é a característica daquele trecho da via que você está projetando. E aí você vai, então, somar esses valores de ponderação em função dessas opções, em função desses parâmetros. Da mesma forma, você vai pegar o 6, o numeral 6, e subtrair desta soma. Se você tiver 0 ou um número negativo, a sua via vai ser C0. Se você tiver 5 ou um número acima de 5, a sua via passa a ser, então, a C5. Então, da mesma forma que a gente ponderou lá atrás, a gente vai ponderar aqui na classe C também. Olha, pessoal, 95%, tá, talvez até mais, das vias das nossas cidades, né, das vias urbanas, elas vão ser classe C. Então, a classe C, ela é como se fosse a classe V, só que nós temos uma pequena diferença, que é justamente os critérios. Enquanto a classe M ela é exclusiva para os critérios de luminância, na classe C, C0, C1, C2 e C3, então, para essas primeiras classes, só para as classes mais importantes, nós vamos ter que obedecer não só a questão da iluminância, mas também a questão da luminância. Ou seja, se você estiver fazendo uma via que foi classificada como C0, você vai ter que obedecer o critério de luminância, e aí nós temos aqui a luminância média, a uniformidade global, a longitudinal, EIR e o TI, que já tinha a classe M, e além disso a gente tem que obedecer também a iluminância média e a uniformidade de iluminância. Observe que para a classe C4 e C5, a gente vai trabalhar só com iluminância. Da mesma forma que na classe V4 e V5 a gente trabalha só com iluminância, aqui é a mesma coisa. Na C4 e na C5 a gente vai observar só a iluminância. E por que a gente fez isso? Por que a gente está exigindo a questão da luminância? Porque hoje, cada vez mais, você tem aí uma série de fornecedores, uma série de fabricantes, né? E a gente quer privilegiar aquele fornecedor, aquele fabricante, aquele produto que tem uma melhor qualidade na distribuição de luz. Aquele fornecedor, aquele produto que tem um menor ofuscamento. Aquele fornecedor, aquele produto que direcione a luz para o lugar que tem que ser iluminado, que seria a pista e o passeio. E por isso, essa questão da análise da distribuição da luminância, ela é tão importante para nós. Então, hoje, pessoal, a gente vai começar a trabalhar cada vez mais com a questão de luminância. Lembrando, né, que luminância é a luz que reflete, é aquilo que a gente enxerga, é a luz que chega até os nossos olhos. E iluminância
é a luz que incide, né? Aquela que chega até o piso, que chega até a rua, que chega até a calçada. Classe C, né? Então, basicamente, são as ruas das nossas cidades, as avenidas das nossas cidades, onde você tem estacionamento, onde você tem cruzamento, onde você tem faixa de pedestre, onde você tem bicicleta. 99%, vamos dizer, 99% das ruas, né? Elas vão ser classificadas como classe C. E, por fim, a classe P. Né? A classe P é aquela classe utilizada para vias exclusivas de um tráfego de pedestre e ou bicicletas. Eventualmente, você pode ter tráfego motorizado no caso de ruas compartilhadas, ruas fechadas, onde você tem aquele caminhão de entrega que entra ali e vai entregar uma mercadoria nessa rua fechada. Né? Então, essa seria a classe P. Da mesma forma, nós temos as subclasses, que vão aí de P1 até P6, e também da mesma forma, para você determinar se sua via é uma V1, é uma P1, P2, P3, P4, P5, P6, você vai fazer essa operação matemática simples, pegar o numeral 6 e subtrair de uma soma de valores ponderados. Né? Essa soma leva em consideração a velocidade, e aí no caso das vias classe P, sempre elas são muito baixas, volume de tráfego, né, composição do tráfego. Então, você vai somar esses valores, achar esse valor ponderado. Pegar o 6 e subtrair do valor ponderado. E aí vale a mesma regra. Se o valor der 1 ou menor do que 1, você vai tratar como V1. Se der 6 ou maior do que 6, você vai tratar como P6. Para as classes de para as classes P, para a classe P, vamos utilizar o critério de iluminância. Ou seja, a gente vai, no caso da classe iluminação P, analisar a iluminância média horizontal, ou seja, quantos lux que eu tenho na média naquele espaço, e aí uma novidade seria a iluminância mínima. Então, para aquela rua que eu tenho uma classe P1, por exemplo, ela tem que ter no mínimo 20 lux de média, e uma iluminância mínima de 4. E se você tiver uma rua onde você precisa de um reconhecimento facial, onde você acha que aquela rua tem problemas com segurança, que praticamente são quase todas no Brasil, né, nas grandes cidades, você vai tratar também de verificar a iluminância vertical, que deve ser calculada para aquela via, conforme os valores apresentados aí. Lembrando que todos esses valores, né, todos esses critérios que a gente está apresentando já são calculados pelos programas de iluminação. Então, vai ser muito fácil implementar essa questão. Vai bastar você definir a sua subclasse. Isso os programas de cálculo não fazem. Você vai definir essa subclasse e, a partir do estabelecimento dessa subclasse, você vai informar ao seu software qual a subclasse que você está projetando. E aí você vai poder colocar os valores para cálculo ali, ele vai fazer o cálculo para você e vai te dar os valores de resultado. Então, vias de classe P seria, então, passeio, praças, essas vias exclusivas para pedestres. Então, essas são as vias de classe P. Uma coisa importante na classe P é que existe a tendência da gente começar a trabalhar com luminárias com 3.000K. Uma discussão muito grande no grupo, a gente acha que a tendência é a gente ter nas classes P a obrigatoriedade de utilizar lâmpadas com a temperatura de cor mais baixa, de 3.000K. Mas como o nosso mercado ainda não está preparado para essa questão, a gente ainda não estabeleceu essa recomendação, né? essa normativa. Mas é uma tendência forte que deve acontecer, que pode acontecer nas próximas revisões. Na classe P, você trabalhar com lâmpadas de 3.000K ou até menor, com temperatura de cor até menor, é mais baixa. Outra grande mudança nessa nova norma é a implementação da nova malha para verificação de projetos. Na norma atual da BNT, os primeiros pontos eles já acontecem alinhados com o poste. Então, você tem a malha, ela começa exatamente alinhada no primeiro poste e vai até o segundo.
Aqui vocês observam que nessa nova malha, o primeiro ponto ele está um pouquinho à esquerda ou à direita do poste, né? Essa aqui é a linha do poste, essa linha do outro poste. Então, aqui você tem 10 pontos, de forma longitudinal, você tem 10 pontos, no mínimo 10 pontos, porque se esse espaçamento aumentar, por exemplo, 30 metros, você tem 10 pontos. Se for menos de 30 metros, você continua com 10 pontos. Se esse espaçamento for acima de 10 metros, você vai ter que acrescentar um ponto, de tal forma que o espaçamento, a distância, em cada um desses pontos longitudinais, ou entre cada um desses pontos longitudinais, não pode ser maior que 3 metros. Né? Então, se você tiver um espaçamento de 31, você passa a ter 11 pontos na longitudinal. E isso também é feito de forma automática pelos programas, pelos cálculos. No caso da longitudinal, lembrando que isso aqui é uma faixa de rolamento. E faixa de rolamento é o espaço onde você passa uma fila de carros por vez, ou um carro por vez. É o espaço onde só passa um carro. Então, você pode ter uma fila de carros. Então, na transversal, você tem sempre 3 pontos. Por que é definido 3 pontos? Porque, normalmente, essa largura de faixa de rolamento, ela não muda muito. Ela é 2,5, 3, 3,5, ela nunca muda disso. Ela é sempre mais ou menos essa mesma largura. Então, você vai ter, no mínimo, nessa nova grade, 30 pontos de medição. 10 na longitudinal e 3 pontos na transversal. Isso foi um acerto que a gente fez na norma também. Né? No caso da calçada, vale mais ou menos a mesma regra. Você vai ter, no mínimo, 10 pontos, né, na longitudinal. Lembrando, né, pessoal, que atualmente, hoje o meu primeiro ponto, ele fica aqui exatamente, minha fila de pontos fica atrás do poste. Aí eu vou medir, eu meço a sombra do poste aqui. Então, isso deforma totalmente a minha medição, né? O ideal é que você tenha a medição já fora da sombra do poste. Então, no caso do passeio, a gente vai ter também, no mínimo, 10 pontos na longitudinal e, no mínimo, 3 pontos na transversal passeio. Lembrando que os nossos passeios nas nossas cidades, normalmente, eles são muito pequenininhos, né? A gente não tem passeio muito largo. Mas se, eventualmente, a largura da calçada do passeio for superior a 4,5 metros, então você vai ter que acrescentar pontos de tal forma que a distância entre esses pontos nunca fique inferior, nunca fique superior a 1,5 metro. Né? Então, para calçadas acima de 4,5 metros, que são poucas calçadas, você vai acrescentando pontos sempre para fazer com que a distância entre os pontos da transversal seja inferior a 1,5 metro. Também é uma questão que os próprios softwares, os próprios programas de cálculo de iluminação já fazem essa adequação de número de pontos de maneira automática, não precisa da gente preocupar. Outra consideração importante que a gente fez aqui foi com relação à poluição luminosa. Né? A poluição luminosa é um problema muito grande no mundo inteiro hoje. Então, aí nós temos 2 imagens, né? Uma imagem do Brasil e uma imagem de Dubai, onde você vê a quantidade de luz que sobe, né? Que chega no céu. Né? E a poluição luminosa, realmente, ela tem uma importância muito grande, né? Porque quando você tem uma poluição luminosa, você não é capaz de ver as estrelas, né? E aí a gente fica pensando, poxa, num país como o Brasil, né? Qual que é o problema de eu não ver as estrelas, né? Qual que é, né? E eu sempre me perguntei isso, né? Nós temos tanto problema aqui com poluição dos rios, né? Poluição visual, né? Poluição sonora nas grandes cidades. Por que essa poluição luminosa aqui? Qual é a importância dela? E a gente tem que lembrar que, quando a gente é criança, a gente começa a interessar pela ciência, ou normalmente, né, através dos dinossauros ou através das estrelas. E que, se a gente não vê as estrelas, a gente está matando aí possivelmente 50% de futuros cientistas. Né? Então, esse é um critério, isso eu acho uma coisa muito importante, da gente estar ceifando a ciência no nosso país, né? A despeito do que vem sendo feito aí no nosso país atualmente, eu não quero entrar nessa consideração, mas a ciência é muito importante, né? Tanto é que tudo isso que nós estamos conversando aqui, a gente teve que importar esse conhecimento lá de fora
porque a gente ainda não tem ciência aqui no Brasil para desenvolver uma norma nossa. Nós precisamos de utilizar uma norma europeia, trazer isso para cá, porque a gente não tem conhecimento. Então, ciência é uma coisa muito importante. E nós, no grupo de revisão da norma, a gente entende que a poluição luminosa é uma coisa importante, que deve ser combatida por todos nós que projetamos, que militamos nessa área de iluminação urbana. E aí, quando a gente analisa essa questão da poluição luminosa, a gente leva em consideração também uma outra parcela dessa poluição, que é aquela luz intrusa, né? Que é justamente aquela luz que chega até a fachada das nossas casas, né? Aquela luz que sai da luminária e que ilumina uma área que ele não tinha que iluminar, né? Que é a fachada das residências. E é uma coisa super comum, você vê hoje cada dia mais, olha isso aqui, gente, essas casas aqui, todas iluminadas por um poste, talvez com potência inadequada, com altura inadequada, com um projeto mal elaborado. Então, você tem aqui as fachadas das casas todas iluminadas, né? Eventualmente, a pessoa que mora aqui nesse prédio teve que comprar um blackout, né, para tampar a luz que foi recentemente substituída por LED, né? E ali tem seu sono atrapalhado por conta dessa luz intrusa, né? Então, realmente, é uma questão muito sensível que cabe a cada um de nós que trabalha na área de projetos, que milita nessa área, ter a responsabilidade com o nosso projeto, né? Uma outra consideração importante que a gente fez aqui na norma é limitar aí a temperatura de cor a 4.000 K para as vias de trânsito motorizado, né? A gente entende que lâmpadas, não é que a gente entende, existem vários estudos no mundo inteiro que relacionam temperaturas de cor mais altas, 5.000 K, 6.000 K, a problemas de meio ambiente, a problemas de perda de sono, a problemas de qualidade noturna do sono, né? Uma série de problemas aí relacionados ao meio ambiente, à migração, a todo o meio ambiente, que faz com que os países mais importantes que estudam o assunto a fundo, estão recomendando utilizar temperaturas de cor, inclusive inferior a 4.000 K. Usar temperaturas de 3, na China, já estão falando de 2.800, de 2.000, voltando ao que era a lâmpada de sódio, 1.800 K. Uma luz bastante ampla, bastante amarelinha. Essa é a tendência. Mas aqui no Brasil, então, com a revisão da norma, a gente está, então, limitando a temperatura de cor das luminárias a 4.000 K. No caso das praças, a ideia aí é a gente trabalhar com 3.000 K. Essa normativa ainda não saiu, né? Isso a gente não determinou essa questão de 3.000 K. Mas aqui, pessoal, nessa imagem, dá para vocês verem a diferença bem do que é uma luminária com a luz mais quente, né? Então, aqui, nesse ponto aqui, ó, a gente tem uma lâmpada de 2.700, uma luz bem amarelinha. Aqui nesse quiosque, a gente tem uma lâmpada de 4.000 K, e aqui esse projetor com uma lâmpada de 6.500 K. Né? Então, são sensações completamente diferentes, né? Aqui, do lado esquerdo, uma praça na Argentina, em Buenos Aires, com módulos de LED de 3.000 K. A 3.000 K cria um ambiente de descanso, de relaxamento, cria uma luz confortável para você sentar ali no banquinho da praça, namorar, comer uma pipoca, brincar com as suas crianças. Então, ela é a mais recomendada realmente para esse tipo de uso. Mas, por enquanto, a gente ainda não padronizou essa questão da temperatura de 3.000 K para praças. Ela está como sugestão, mas eu imagino que brevemente a gente vai mudar isso aí. No anexo A da norma, a gente apresenta, então, um novo sistema para a classificação da distribuição de luz da luminária. Aquela classificação IES anterior, cutoff, não cutoff, semi-cutoff, ela passa a ser substituída por esse sistema de classificação de luminárias, que vai analisar a quantidade de luz distribuída pela luminária para a parte superior da luminária. Então, nesse caso aqui, a parte superior seria justamente essa parte dessa esfera que é construída no entorno do ponto de luz. Nós temos, então, essa parte superior, a luz para cima. Uma segunda parte importante seria a luz que vai para frente da luminária, né? Essa luz que chega para frente, a gente vai chamar de forward light. E a luz que vai para trás, do eixo da luminária para trás, é o backlight. Então, esse novo sistema de classificação, ele surge justamente para a gente tentar melhorar a questão da poluição luminosa, né? A gente tem esse sistema de classificação que ele não é para ser usado assim de maneira
isolada. Ele vai ser analisado também incluindo níveis de iluminância, uniformidade, ofuscamento, estética, cor. Então, tudo isso vai ser analisado em conjunto com esse novo sistema de classificação de distribuição de luz da luminária. E esse sistema, a gente chama esse sistema de bug, que vem justamente da luz back, que é o B, o U, uplight, e o G de glare, que é a luz que chega até os nossos olhos. Então, imagina o que esse sistema faz. Ele pega a curva fotométrica de uma luminária, de qualquer luminária, e vê qual o percentual do fluxo que ele joga para cima. Qual o percentual do fluxo que ele joga para trás? Aquela luz que vai chegar lá dentro da casa do nosso cliente, da pessoa que mora ali naquela rua, e qual a luz que chega até os nossos olhos, né, que a gente chama, que está relacionada ao ofuscamento, que está relacionada ao glare. Então, se a gente dividir essa quantidade de luz em percentuais, a gente pode estabelecer percentuais máximos de luz. Aqui no caso desse exemplo, vocês percebam que não existe praticamente nenhuma quantidade de luz para cima. Ela tem um pouco de luz para trás e um pouco de luz para frente. E aí, se você pegar a própria fotometria da luminária, existem diversos sites, né, que calculam qual que é o percentual, qual que é o fluxo luminoso para cada uma daquelas parcelas, daquela esfera, né, tanto para cima quanto para baixo, para frente e o glare. E ele calcula e ele vai te dando, então, a classificação B, a classificação U e a classificação G. Aqui no caso desse exemplo, ela é uma classificação B3, né? Por que ela ficou como B3? Porque se você olhar aqui, ele tem aqui tanto o backlight low, o medium, o high e o very high. E aí você vai vendo que se, em função desse percentual, ele vai determinar se ele vai estar aqui numa classe B0, B1, B2 ou B3. A gente vai pegar o pior caso, né? Para cada uma dessas classes aqui. E o pior caso é exatamente esse below aqui, que tem 1.900 e poucos lumens, que vai estar aqui nessa classe B3. Esse 2 de 1.000, acima de 1.000, ele já vira B3. Então, essa luminária desse exemplo, nós estamos mostrando aqui, que tem essa fotometria, ela é uma B3. Se a gente analisar a questão da luz para cima, ela é o 1, ela joga 0,4 lumens para cima, então ela é uma 1, né? E, finalmente, ela é uma G3, porque em termos de ofuscamento, se você analisar a quantidade de luz que ela joga, tanto no backlight high e very high, quanto no forward light high e very high, você vai chegar num valor G3, que seria o valor da classe G. E aí, pessoal, por enquanto, na nossa norma, a gente ainda não pesou o que é uma luminária B1, G1, o que é uma luminária B2, 1, G1. Então, esse peso para determinar qual a melhor luminária para cada área, isso ainda vai ser construído aí ao longo dos anos. Mas a ideia é que a gente determine, por exemplo, para áreas residenciais, a luminária tem que ser no máximo B1. Se ela for B2 ou B3 como essa, está jogando luz para cima, ela já não se presta para áreas residenciais. Alguma coisa assim, né? Na verdade, o U1 de up, perdão, não B. B é back. Numa área residencial, ela tem que ser no máximo B1, para não jogar a luz para trás, não jogar a luz no back, não jogar a luz dentro da casa das pessoas, né? Numa área aí de preservação da redução da poluição luminosa, uma área de observação, algum espaço especial, ela tem que ser no máximo 0, ela não poderia ter nenhuma luz para cima. Este critério, determinar como que nós vamos usar o parâmetro bug, ainda precisa de ser estabelecido, ele não está ainda totalmente estabelecido. Eu já estudei, eu tenho algumas ideias, já vi alguns estudos feitos, principalmente nos Estados Unidos, com relação a esses critérios, e tem algumas propostas. Só que essas propostas ainda não entraram na nossa normativa, na 51019. Vai entrar, mas não é por enquanto. E no anexo B, a gente fala um pouquinho de métodos dinâmicos para avaliação da iluminação pública. A gente sabe que a medição da iluminação pública, principalmente pelos municípios, ainda é uma coisa muito difícil.
né? A gente tem uma grande dificuldade com relação a luxímetro, né? A gente sabe que um bom aparelho para medição de luz nas cidades, ele custa no mínimo R$10.000, não são aparelhos baratos. Esses luxímetros que a gente tem nas lojas elétricas aí das nossas cidades, que custam R$500, R$600, eles não se prestam à medição de níveis de luminância baixo, como aqueles que nós encontramos nas nossas ruas, né? Sem falar na própria questão da luminância, da utilização do luminancímetro, né? Essa semana alguém perguntou aí no nosso grupo. Aliás, pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade a convidar vocês ainda que não estão no nosso grupo aí do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram aí que a gente usa só para discutir assuntos relacionados à iluminação, iluminação pública, iluminação urbana, que é esse grupo que está aí. Depois, se vocês quiserem fotografar e digitar, pena que eu não coloquei o QR Code. Na próxima vez, né, Lares, a gente coloca o QR Code para o pessoal pular direto para o grupo. Com certeza. Mas a gente tem... Alguém perguntou se alguém alugava um aparelho de medição de luminância, né? Ou seja, se vocês quiserem comprar um aparelho de medição de luminância e alugar, também pode ser um novo negócio aí para as pessoas que trabalham nessa área. Muito bom, pessoal. Então, essas são as principais alterações da nova NBR 5101. Essa norma acabou de receber a contribuição de diversos profissionais dentro da Consulta Nacional. Ela volta agora para o Plínio Godoy, que está coordenando essa revisão. Ele vai fazer o acerto final e aí ela retorna por uma última vez para a Consulta Nacional. Então, eu acredito aí, vamos ser bastante sinceros, que no máximo 2, 3 meses essa norma já está publicada. E foi bom vocês participarem, que vocês já sabem todas as novidades, tudo que vai vir nessa nova norma. Ela está com uma norma de 100 páginas, ela ficou uma norma agora bem robusta, bem interessante, mas quem participou desse evento aqui já está sabendo das novidades. Muito bem, muito obrigada. Que aula! Bom, pessoal, antes da gente partir aqui para a sessão de perguntas e respostas, a gente tem o Marcos Ellert aqui com a gente hoje, que é o nosso head de produto, que vai falar brevemente aqui sobre as nossas soluções para iluminação pública. Então, também um conteúdo muito interessante aqui. E, enquanto isso, João, eu vou te convidar que, se você tiver esse link aqui do Telegram, do seu grupo, se você quiser me mandar, eu colo no chat aqui, e aí as pessoas conseguem clicar e cair direto lá, enquanto o Ellert faz a nossa apresentação. Combinado. Deixa Combinado? eu pegar aqui. Combinado. Vou pegar aqui e te passo. Muito bem. Então, Ellert, okay. com você. Boa noite. Todos me ouvem? Sim, te escutamos bem. Ok. Então, João, mais uma vez eu agradeço aí a aula que recebemos hoje, a didática, a apresentação. Acho que a gente vê uma evolução bem grande acontecendo aqui no Brasil. Se a gente vê ao longo dos últimos anos um trabalho e uma experiência que vocês têm aí muito ampla para contribuir para que isso melhore cada vez mais. Então, é bom a gente ver que isso está caminhando para termos aí uma regulamentação mais clara, e principalmente quando a gente fala de LED, eu me recordo que alguns anos atrás, às vezes a gente pensava que ainda era uma tecnologia inacessível, mas graças à evolução tecnológica, esse produto entrou no mercado com uma força muito grande hoje, e logicamente é uma preocupação da gente como indústria de trazer um produto que não seja somente adequado para atender esse tipo de norma, mas também, logicamente, buscando algo que a gente chama hoje de eficiência energética, né? Isso é um tema que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia, principalmente agora no momento que o país está passando, numa crise hídrica, a gente percebe novamente esse fantasma, né, voltando aí de uma possibilidade aí de restrição do uso da energia, mas, logicamente, a gente vê uma preocupação também nesse segmento da gente trazer produtos aí cada vez mais eficientes. Agora vai ser difícil. Em 2001 a gente trouxe aí, vocês trouxeram as lâmpadas compactas, né? Exatamente. Então, em 2001 a gente tinha uma solução. E agora? Nós temos alguma solução aí? Exatamente. Então, o que você comentou, a gente viveu bem na pele isso há quase 20 anos atrás. Mas o fato é que o mundo cada vez mais carece de produtos aí que sejam mais econômicos e eficientes. Você comentou bastante da questão ambiental, da preocupação ambiental. Então, existe logicamente uma preocupação não só da economia de energia, mas de produtos que tenham longa durabilidade, né? E se a gente olha no segmento de iluminação pública, né, ao longo dos últimos anos,
talvez uma das tecnologias mais usadas do ponto de vista de lâmpadas era a lâmpada a vapor de sódio, que já era demonstrada aí como um produto extremamente eficiente, de uma longa durabilidade, evitando realmente trocas frequentes, essa manutenção frequente. Mas falando um pouquinho rapidamente aí, antes da gente terminar aí com as perguntas, eu queria só comentar um pouco dessa questão de segmentação dentro da Ledvance, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui de cada um dos produtos, mas dependendo da categoria que nós temos aí de mercado, de produtos, a gente classifica esses produtos de uma forma diferente dentro da empresa. Quando a gente fala de uma categoria, por exemplo, performance, significa que esse tipo de produto nós estamos normalmente prezando pela especificação técnica, pelo desempenho, pela economia, pela durabilidade, ou seja, são produtos que a gente classifica como necessários para atender aí parte de projetos ou grande parte da iluminação pública que a gente ouviu agora o João comentar. E depois nós temos aí, mudando nas categorias velho, na categoria eco, produtos que logicamente caem um pouco do ponto de vista de especificação técnica, mas tem aí, consequentemente, uma situação de preços custo-benefício mais competitivos, né? A gente vai falar basicamente aí de alguns produtos que a gente usa hoje em iluminação pública. O primeiro deles é a linha Sky. Hoje, para vocês terem uma ideia, essa categoria de produtos, desde que a Ledvance foi criada, a gente tem renovado a cada ano. E a última versão que nós estamos trabalhando no mercado, chamada de Performance, são produtos que têm acima de 150 lumens por watt, né? A gente percebe hoje que cada vez mais há uma preocupação das concessionárias e também dos prestadores de serviço de reduzir o consumo energético, e nós estamos, logicamente, desenvolvendo cada vez produtos mais eficientes. Então, tem um range de potência extremamente amplo, desde 30 watts até 230 watts de potência, uma reprodução de cor acima de 70, grau de proteção IP66, temperatura de cor que a gente trabalha de 4 e 5 mil Kelvin. O João comentou um pouquinho dessa tendência, né, de se tentar delimitar essa questão da temperatura de cor. Hoje, logicamente, a gente acaba atendendo algo que o mercado pede, então não é só o 4.000, a gente tem que ter também a opção dos 5.000 Kelvin. Então, essa categoria de produtos hoje a gente classifica como um produto performance. Tem todos eles certificação do Inmetro. Vocês sabem que existe uma certificação compulsória no Brasil, que exige que esses produtos voltados para a iluminação pública atendam, então, os requisitos da norma. Isso foi um trabalho feito aí ao longo dos últimos anos, para que se pudesse regulamentar esse segmento, até porque a gente precisa realmente ter produtos aí de qualidade e que atendam às normativas necessárias para evitar aí problemas no futuro, né? Eu acho que assim, só pegando fazendo um flashback, né, João? Na época de 2001, quando a gente teve o boom da crise energética no Brasil, houve uma inundação de produtos aí de má qualidade no mercado que acabaram criando péssimas experiências. Então, acho que o Brasil aprendeu com isso, e ao longo desses anos conseguiu, então, implementar aí normas que pudessem controlar um pouco não, mas bastante essa questão de qualidade de produtos, e a Ledvance é uma empresa que preza por isso, né? Falando da linha Eco Class aqui, que é a linha Era Light, vocês estão vendo aí uma linha de produtos com potências aí inferiores, de 30 até 70 watts, mas logicamente também são produtos que atendem 5 anos de garantia, todos eles com certificação em metro, e aqui vai um detalhe da versão 3.000 Kelvin. Então, nessa linha que o João comentou, de aplicações em passeios, né, de vias classe P, nós temos já, então, soluções aí de luminárias com 3.000 Kelvin, e, logicamente, com potências menores, né, porque são áreas que a gente viu aí pela demonstração, onde normalmente não se requerem altas potências. Então, esse portfólio também já está disponível. Todos esses produtos, pessoal, principalmente a linha Sky, já vem com um sistema de dimerização. A gente percebe que isso também é uma tendência de se dimerizar a iluminação pública ao longo dos próximos anos. Ou seja, em momentos onde não se necessita utilizar 100% da luz, por exemplo, madrugada, ou períodos em que não há grande movimento de pessoas ou de tráfego, todas as nossas luminárias já vêm, então, equipadas para que sejam conectadas com sistemas aí que a gente chama de telegestão ou algo parecido, né? Falando também de iluminação de praças e áreas externas, a gente percebe que cada vez mais também uma tendência de se buscar um produto que seja com design diferente, um produto urbano, um produto que tenha eficiência. Então, a gente acabou de lançar recentemente uma categoria de produtos que a gente chama de urbana, que atende, então, esse requisito para a iluminação aí, de praças e estacionamentos e áreas externas, tá?
Falando também de conectividade, né? A gente sabe que muitas áreas ao longo do nosso país não têm acesso à energia elétrica, né? Então a gente precisa pensar o seguinte: como é que eu posso aproveitar e iluminar áreas que estão sem esse tipo de acesso à rede elétrica? Então a LED Advance também está lançando no mercado agora uma linha de produtos para a área solar, nas potências de 25 até 60 watts. São produtos aí com uma alta eficiência energética. Talvez você vai pensar, tá, mas se eu não preciso ligar numa rede elétrica, o que adianta ter uma alta eficiência energética? O que muda aqui é, logicamente, a potência do sistema e a bateria que a gente tem que usar por trás. Você sabe que um sistema como esse, ele possui uma célula solar que capta a energia do sol e converte isso numa energia que é armazenada numa bateria, e ao longo do dia, ao longo digamos assim, do dia, ela vai sendo recarregada, e à noite ela vai iluminar, então, essas áreas que estão sem esse tipo de conectividade. Então, o que é legal desse produto aqui? É um produto que também está chegando agora ao mercado, nós estamos dando aí 5 anos de garantia, um produto com uma longa durabilidade, e ele também permite uma dimerização. Então, aqui a gente sabe que, muitas vezes, dependendo da aplicação, você vai precisar da luz intensa, somente nas primeiras horas da noite, né? Talvez são áreas remotas, área onde não há grande circulação de pessoas ou de veículos. Então, ao longo da noite, você pode automaticamente querer mudar essa dimerização. Então, o sistema já vem configurado aí, né, de uma forma a ter 100% da luz nas primeiras 3 horas da noite, depois nas 2 horas seguintes mais 70%, ela cai, depois nas 5 horas seguintes 30% e assim por diante. Então, o que é legal desse produto? Ele já vem pré-configurado dessa forma, mas caso você queira mudar esse tipo de step dimming, que a gente chama, a gente pode, então, configurar esse produto de acordo com a necessidade de vocês. Então, acho que, dando uma breve visão aqui para vocês dos produtos que a gente trabalha, eu queria voltar agora a palavra para a Lari, para a gente partir, então, para as perguntas finais aí. Muito obrigada, Herbert, também pela sua apresentação. Bom, gente, temos mais... Peraí, vamos passar aqui. A gente tem... Eu vou trocar essa apresentação aqui, que enquanto tudo isso acontecia, o João já me mandou o QR Code, eu já coloquei o link aqui no chat, então vocês conseguem acessar pelos 2 lugares, tá? O Telegram do João Gabriel, então tem aqui o link no site. Eu vou parar essa apresentação e vou colocar outra aqui que vocês também conseguem ler o QR Code. Olha, enquanto eu coloco aqui, gente, a apresentação, eu vou ler a primeira pergunta. João, a primeira pergunta é do Matheus, e ele pergunta o seguinte: qual é a referência da norma europeia que foi baseada na nova NBR 5101? É a N13201, é a mesma que o Dialux, por exemplo, já utiliza para fazer os cálculos, né? Então, essa norma, na Europa, você tem as EN, que são mais ou menos uma compilação das normas da Inglaterra, da norma da França, da norma da Itália, então ele tenta pegar o máximo possível ali e criar uma norma global para o mercado comum europeu. Então, é a N13201. E ela tem várias partes, inclusive uma parte nova muito legal, que é a parte 5, que fala de 2 conceitos interessantes que a gente nem colocou, mas nós vamos colocar. Não, nós colocamos sim, que é densidade de energia e densidade de potência. São 2 conceitos bacanas que entraram na norma, por enquanto só conceito, mas que estabelece a qualidade da distribuição da luz. Densidade de energia e densidade de potência, DE e DP. Fica atento, você vai ouvir falar muito nesses 2 conceitos em breve. Vamos para a próxima pergunta. A gente tem o Miguel Braga perguntando aqui. Boa noite, Gabriel. Temos já ideia dos pontos levantados para a revisão da nova norma pós-consulta pública? Miguel, foram vários questionamentos que surgiram, muitos de questão mais relacionada à forma. Uma coisa é aquilo que nós escrevemos e que nós entendemos que estava correto. Outra coisa é aquilo que a pessoa que leu, que não participou da revisão da norma, leu e não entendeu ou entendeu errado. Então, é muito importante essa parte da consulta nacional, que deu oportunidade para quem não teve a oportunidade de participar da revisão, ler e falar, não estou entendendo, isso está muito mal escrito, precisamos de melhorar essa redação. Então, teve essa questão de forma, né, de português, alguma coisinha,
mas agora que é a hora da verdade, né? A gente passou para a consulta nacional e, eventualmente, a gente estava entendendo tudo, mas quem leu não estava entendendo. Então, a gente viu que tinha alguns pontos realmente que estavam meio escuros, que precisavam de ser melhorados, mais bem explicados, e aí surgiu, então, essa necessidade. Mas, assim, o importante, aquela questão que eu apresentei de classes, de grelha de medição, essas questões básicas não alteraram. Não vão alterar. Muito bem. A gente tem aqui um questionamento do Jefferson. Ele pergunta qual é a sua opinião, se você acha que essa norma vai ser seguida nas prefeituras de maneira geral. Não só acho, como recomendo. É muito importante que se tenha uma padronização, que se tenha o conhecimento. Eu trabalho com prefeitura já tem mais de 30 anos e sei da dificuldade dos órgãos da prefeitura em conhecer a norma, em seguir uma norma. Eu sei que nem a grande maioria das prefeituras não tem nem um engenheiro eletricista. Isso tudo a gente sabe, a gente entende. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo em um processo de PPP, ou seja, várias grandes cidades já estão aí trabalhando com a iniciativa privada para a gestão da iluminação urbana. Então, se a gente pensar nessa ótica, a norma é uma ferramenta muito importante para a prefeitura cobrar dos órgãos gestores da iluminação pública a qualidade que a iluminação pública deve ter. Mas a gente não pode ser também ingênuo de achar que, por exemplo, a prefeitura de uma cidadezinha de 1.000 habitantes em qualquer lugar do país, eu não posso falar o nome de cidade, que eu estaria desmerecendo qualquer cidade, mas vamos falar aqui, Manga, né? Será que lá em Manga vai ter uma pessoa que vai ler aquela norma para poder, né, em Poté, né, que são cidades que a gente usa sempre aqui nos nossos exemplos, mas realmente é isso, cabe a cada um de nós divulgar esse conhecimento, fazer com que essa informação chegue até as prefeituras. Então, a gente tem feito muitos cursos, a gente tem dado muitos treinamentos, nós estamos agora, inclusive, Lari, para montar um treinamento de iluminação pública, agora até o final do ano a gente vai montar mais uma turma, a nossa última turma teve mais de 120 alunos, foi um sucesso danado, e eu tenho tido muita demanda, quando vai ter outra, eu não consegui participar, então a gente deve fazer mais uma turma agora daqui para o final do ano, para falar dessa norma, para ensinar sobre essa norma, para projetar em cima dessa norma, e é mais uma oportunidade para o pessoal das prefeituras que estão envolvidas com essa questão da iluminação urbana conhecer o assunto. Mas realmente todo dia a gente tem que ir plantando essa sementinha. Com certeza, muito legal. Bom, a gente tem agora aqui uma dúvida do Saulo e ele dá uma boa explicação antes, então vamos lá. O Saulo comenta que muitas prefeituras estão aplicando planos de eficiência energética para iluminação pública, onde algumas estão fazendo somente a troca das luminárias de vapor de sódio por novas luminárias de LED, geralmente de 6.000 Kelvin, mas usando unicamente o critério de potência e de fluxo luminoso para fazer essa troca, não observando a altura de instalação, a distância entre as luminárias e os postes, o que ocasiona vários pontos escuros nas vias públicas. Aí ele te questiona, qual seria a maneira correta para escolher a luminária para substituição dessas luminárias públicas, de vapor de sódio ou de vapor metálico que já existe hoje? O Saulo, a gente tem uma metodologia que eu desenvolvi com um colega nosso, Robson Barbosa, há mais de 20 anos atrás, que a gente já aplicou em cidades como Manaus, Fortaleza, Juiz de Fora, Macaé. Essa metodologia, ela prevê, inclusive, a medição noturna da iluminância nas vias para saber se a via que tem uma iluminação convencional com lâmpada de sódio metálica, se ela está bem iluminada ou não, né? Eu concordo plenamente com você que não se trata apenas de trocar fluxo por fluxo ou potência de para. Não é isso, tem que se fazer um projeto, tem que se analisar a questão de espaçamento, de altura de montagem. Isso tudo passa por elaboração, não chega a ser um plano diretor, mas de um diagnóstico da iluminação pública da cidade, que pode ser feito de forma amostral, tá? E deve considerar não só o que se tem instalado, mas saber que se o que está instalado, ele está atendendo, né? Eu tive um exemplo que eu fui numa cidade que os postes estavam todos com braços que levantavam a luminária a 8 metros de altura. Então, eu tinha vias que eram classificadas como V4 e V5, que poderia estar com a luminária 6, 6,70, estava a 8 metros. Né? Por quê? Porque era um braço bacana, grande, né? Só que a nível de iluminância na rua estava muito abaixo do necessário.
Então, você tem razão, não é assim, não deve ser feito na forma de para, e o que a gente faz, que eu recomendo, é se fazer um diagnóstico, é que a prefeitura contrate uma empresa especializada que faça um diagnóstico e que esse diagnóstico apresente qual é a situação atual, né? O que se tem hoje, para qual deve ser a situação futura, qual é a economia de energia que vai ser obtida e, principalmente, que especifique um produto que tenha uma qualidade adequada à iluminação urbana. O que a gente tem visto aí nas grandes maioria das trocas ou dos projetos de melhoria da eficiência energética na iluminação urbana são produtos de baixíssima qualidade, produtos que com 2, 3 anos já estão queimando, já estão dando defeito, né? Um exemplo clássico que eu dou nas minhas apresentações é a rodovia que liga Belo Horizonte a São Paulo, a BR-381. Ela tem iluminação de LED em vários trechos. Mais de 90% da iluminação já está defeito, já está com defeito, não deu 3 anos que a concessionária trocou a iluminação. Nós temos lâmpadas queimadas, luminárias piscando, nós temos baixo fluxo luminoso, redução do fluxo luminoso, ou seja, se colocou para LED e não se preocupou com a qualidade do produto, né? E aí, como é que fica essa questão, né? Outros exemplos, temos outra cidade aqui também em Minas Gerais, que ele tem mais de 12 fornecedores de luminária LED. Desses 12 fornecedores, 6 já não estão no Brasil. Como é que ele pede a garantia de uma luminária de um fornecedor que já não está no Brasil? Ou de um fornecedor que não está fabricando mais a luminária? Né? É complicado. Se a gente olhar hoje na linha de luminárias aprovadas pelo Inmetro, pela Portaria 20, a gente tem mais de 100 fornecedores, e aí a gente tem bons fornecedores como a LEDVance, como a Philips, como a Tecnovat, como a Ilumatic, fornecedores que estão há 10, 20, 30, 50 anos no mercado de iluminação. Agora tem produto que o cara vai lá na China, compra um container e traz e vende. Né? Então, assim, é muito complicado. E a solução para combater essa má qualidade é um belo diagnóstico, um belo projeto. E nesse projeto, você vai colocar a especificação que tem que ter acima daquilo que é exigido pela Portaria 20. Tem que ter, por exemplo, o selo Procel. Então, são várias características importantes que você pode exigir, né? Que você pode exigir, inclusive, em processos licitatórios, que vão te ajudar a comprar um produto de qualidade. Então, Saulo, não é uma resposta fácil, eu não tenho uma resposta simples, realmente é uma questão complexa. A gente vive isso todo dia a dia a gente conversa com prefeitos, a gente conversa com o pessoal da área de projetos, a gente conversa com os fornecedores. É realmente uma luta, mas esse é o Brasil, né? Você tem luminária LED sim, LED não, ABS, KBG, RKP, NKS, tanta sigla que é só nego oportunista que vai lá na China, compra e traz. Mas a grande novidade é que agora, com essa norma, com esses critérios de projeto, não vai ser qualquer luminária que vai atender os projetos, não. Então, ter um projeto é muito importante. Muito bem. Gente, desculpa se eu me exaltei aí, viu, Lares? Mas realmente é o nosso dia a dia. É a realidade, não é? É a realidade do dia a dia, né? Exatamente. Tem uma empresa como a LEDVance, que tem mais de 200 anos na área de iluminação, tem 300 pessoas trabalhando no Brasil, e vai um gerente do Banco do Brasil que aposentou, agora ele está comprando luminária na China e vendendo a preço de banana. E a prefeitura quer o quê? E a prefeitura acha que comprar uma luminária barata vai comprar uma luminária boa. Não é assim. Exatamente, exatamente. Bom, gente, a gente passou 10 minutinhos aqui do nosso tempo, tem muitas perguntas ainda, muitas pessoas agradecendo e parabenizando o conteúdo. Então, João Gabriel, tá? Foi incrível, realmente, é opinião unânime aqui. Eu vou ler as 2 últimas perguntas, tá? Uma para o João Gabriel e uma para o Elert, e aí a gente já encerra. Pessoal, esse QR Code que está aqui na tela é o do link do Telegram do João Gabriel, então clicando aqui vocês vão para o canal dele, tá? Eu já encerrei o nosso questionário de satisfação, e assim que a gente responder essas 2 perguntas, a gente já vai para o sorteio. João Gabriel, última pergunta do Carlos. Ele pergunta se você concorda com essa afirmação de que a limitação da temperatura de cor pode alterar o IRC e limitar a eficiência energética das luminárias. Carlos, IRC e temperatura de cor são 2 conceitos separados. A gente tem luminária com alta temperatura de cor com bom IRC e com IRC ruim. Eu tenho luminária com baixa temperatura de cor
com ERC bom e com ERC ruim. Então, são conceitos separados, né? A gente não deve misturar muito. Mas a gente sabe também que pela maneira de fornecimento, de produção de luz pelo LED, que ele produz muita luz na faixa do azul, que tenderia a ter uma temperatura de cor mais alta, que se você trabalhar com uma temperatura de cor, você teria uma luminária com uma eficácia um pouco menor. Mas hoje, Carlos, nós já temos luminárias com eficácia de 170, 180 lumens por watt, luminárias com 4.000K, né? E a gente sabe que, teoricamente, essa eficácia pode chegar até 300 lumens por watt com 4.000K. Então, é isso. A gente acha que a tecnologia vai evoluindo e que o mercado também tem uma função de forçar a tecnologia para onde a gente quer. E não o contrário, não nós sermos reféns da tecnologia. Não. Se a gente sabe que o ideal é trabalhar com temperaturas de 4.000, de 3.000K, de 2.000K, então vamos fazer com que a ciência evolua no produto de qualidade para essas temperaturas de cor. Muito bem, muito obrigada. Gente, vamos para a última pergunta da noite, mas assim, caso vocês ainda queiram questionar aqui, tanto o João quanto o Marcos estão aqui com a gente hoje, vocês podem mandar aqui no chat, a gente só não vai responder ao vivo, mas a gente tem o e-mail de vocês, que vocês se cadastraram aqui, então a gente, com todo o prazer do mundo, vai mandar a resposta para vocês, tá? Então aproveitem aqui a baita oportunidade. Marcos Ellert, vamos para uma pergunta do Saulo. Ele questiona sobre as nossas luminárias públicas, as luminárias públicas da LEDVence, se elas possuem supressores de surtos transitórios, como chaveamentos e efeitos eletromagnéticos de descargas atmosféricas. O seu áudio o seu microfone acho que está fechado. A gente não perdão, estão me ouvindo? Joia. Bom, eu comentei na apresentação que elas possuem sim esse tipo de acessório justamente para evitar queimas no caso de descarga atmosférica. Não existe aí uma definição clara de quanto é esse supressor de surto, porque a gente vê que, dependendo da categoria e da utilização isso na malha elétrica, ele deve atingir determinados níveis de supressão. Mas no nosso caso são todos de 10 kV, tá? Então já estão inclusos diretamente no nosso produto, ou seja, não precisa comprar isso como um acessório à parte. Perfeito, muito obrigada. Bom, gente, agradeço muito a todos vocês. João Gabriel, muito obrigado por essa aula aqui. Todo mundo agradecendo, todo mundo parabenizando. Marcos Ellert, muito obrigado também pela apresentação dos nossos produtos, pelas respostas aqui. Fico muito feliz que vocês deram um show hoje. Eu que agradeço, Lares, muito obrigado pela oportunidade. Marcos, também muito obrigado. Marcos, um feedback, a luminária solar ela é muito interessante, isso está crescendo, a gente tem tido uma demanda constante pela luminária solar, principalmente em locais onde você não tem a rede elétrica, então eu acho que é bacana a gente evoluir nessa questão da luminária solar, e da mesma forma que a luminária pública tem tido muita luminária solar vagabunda aí no mercado, que acaba comprometendo aí o nome luminária solar. Então, que bom que a LEDVence está trazendo isso aí e vamos trabalhar junto aí. Ok, obrigado. É isso, gente. Muito obrigada de novo pela presença de todos. Foi incrível e até a próxima. Obrigada, João. Obrigado, Marcos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.